Sabe aquele momento em que você percebe que está fazendo tudo por ele, enquanto ele mal nota a sua presença? Você manda mensagem, está sempre disponível, demonstra interesse, e ele segue sua vida normalmente, como se você fosse apenas mais uma opção. E se eu te disser que existe uma maneira de virar esse jogo, uma forma de fazer com que ele sinta sua falta tão intensamente que não conseguirá parar de pensar em você? Hoje, vou te revelar um segredo que muitas mulheres desconhecem sobre a psicologia masculina, algo tão poderoso que pode transformar completamente a dinâmica do seu relacionamento. Estou falando sobre a arte de desaparecer estrategicamente. Não é sobre ghosting ou jogos infantis. É sobre entender profundamente como funciona o desejo masculino e usar esse conhecimento a seu favor. Pense bem, você já notou como sempre queremos aquilo que não podemos ter facilmente? Como desejamos mais intensamente o que está fora do nosso alcance? É exatamente assim que a mente masculina funciona, só que multiplicado por 10. Quando você está sempre disponível, sempre presente, sempre respondendo na hora, você se torna previsível. E nada mata mais o desejo do que a previsibilidade. Uma cliente minha, Mariana, vivia esse dilema. Ela estava completamente apaixonada por um homem que parecia interessado, mas nunca dava o próximo passo. Ele respondia suas mensagens, aceitava seus convites, mas sempre mantinha aquela distância emocional. Ela fazia tudo por ele. Estava sempre disponível, sempre atenciosa. Até que um dia, após aplicar a técnica que vou te ensinar hoje, algo incrível aconteceu. Ele começou a procurá-la, começou a sentir falta dela, começou a fazer questão de sua presença. O que antes era um interesse morno se transformou em uma chama ardente de desejo. Você está pronta para descobrir como fazer o mesmo? Vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que desaparecer não significa sumir sem deixar rastros ou criar um clima de hostilidade. Estamos falando de uma ausência estratégica, calculada, que despertará curiosidade e interesse nele. Estamos falando de criar um vácuo emocional que ele sentirá necessidade de preencher. A verdade é que homens são naturalmente caçadores. Eles valorizam aquilo que precisam conquistar. Quando tudo é entregue de bandeja, quando não há desafio, o interesse diminui rapidamente. É da natureza masculina. Não estou dizendo que isso é certo ou errado. Estou apenas constatando uma realidade psicológica que você pode usar a seu favor. Vamos começar pelo princípio. Por que simplesmente estar sempre disponível não funciona? Porque cria uma dinâmica desequilibrada. Quando você está sempre lá, sempre respondendo, sempre cedendo, você está enviando uma mensagem subliminar de que sua vida gira em torno dele. E por mais que um homem possa gostar disso inicialmente, com o tempo ele passa a desvalorizar essa disponibilidade. É como aquele vestido maravilhoso que você comprou e usou tanto que agora já não causa mais o mesmo impacto. Não porque o vestido perdeu sua beleza, mas porque a novidade passou. Com relacionamentos é a mesma coisa. A familiaridade excessiva, sem momentos de ausência, acaba criando uma rotina que diminui o interesse. Lembra da última vez que você ficou aguardando ansiosamente por alguma coisa? Um pacote que pediu online, o resultado de uma entrevista de emprego, ou mesmo uma resposta importante de alguém? Lembra como essa expectativa, essa espera, intensificou seus sentimentos? É exatamente esse estado mental que queremos despertar nele. Agora, vamos ao passo a passo prático de como desaparecer corretamente. Primeiro, você precisa criar um histórico de presença consistente. Isso pode parecer contraditório, mas não é. Antes de desaparecer, é importante que você tenha estabelecido um padrão de comunicação. Se vocês conversam todos os dias, se você sempre responde rapidamente, se está sempre disponível para ele, ótimo. Esse é o ponto de partida. Depois, comece a reduzir gradualmente sua disponibilidade. Não responda imediatamente às mensagens. Demore um pouco mais para retornar uma ligação. Esteja ocupada em alguns momentos em que normalmente estaria disponível para ele. A chave aqui é a sutileza. Não é uma mudança brusca, é uma transição suave. Enquanto isso, comece a investir em você mesma. Desenvolva novos interesses, faça aquele curso que sempre quis,
Encontre amigas que há tempos não vê, retome aquele hobby que abandonou. O objetivo não é apenas criar uma ausência física, mas preencher sua vida com experiências significativas que não dependem dele. Fernanda, outra cliente minha, começou a praticar yoga 3 vezes por semana, no horário em que normalmente estaria disponível para o homem por quem estava interessada. No início, ele nem notou, mas após 2 semanas, começou a perguntar por que ela estava sumida, por que não estava mais tão disponível como antes. A semente da curiosidade estava plantada. O próximo passo é crucial. Quando estiver com ele, esteja completamente presente. A qualidade do seu tempo juntos deve aumentar na mesma proporção em que a quantidade diminui. Quando conversarem, seja atenciosa, interessada, conectada. Mostre que, embora sua vida não gire em torno dele, os momentos que compartilham são especiais. E aqui vem a parte mais importante e mais difícil. Você precisa realmente desaparecer por um tempo. Não estou falando de dias ou semanas, mas de um período suficiente para que ele sinta sua ausência. Pode ser um fim de semana prolongado, uma viagem curta, ou simplesmente alguns dias sem contato direto. Durante esse período, mantenha-se ativa nas redes sociais, mas não de maneira exagerada. Poste fotos se divertindo, vivendo momentos interessantes, aproveitando a vida. Não são posts direcionados a ele. São registros autênticos da sua vida sendo vivida plenamente. A mensagem subliminar é clara. Minha vida é incrível, mesmo sem você. É importante entender que este não é um jogo de manipulação, mas uma estratégia de atração baseada em princípios psicológicos comprovados. Você não está fingindo ter uma vida, você está efetivamente construindo uma vida plena que não depende da validação ou presença dele. E isso, paradoxalmente, é extremamente atraente. O que acontece na mente masculina quando você desaparece dessa forma? Primeiro, surge a curiosidade. Por que ela não está mais tão disponível? Em seguida vem a dúvida. Será que ela conheceu outra pessoa? Depois, a reavaliação. Talvez eu tenha subestimado o quanto ela é importante para mim. E finalmente o desejo renovado. Eu preciso reconquistá-la. Ana, 42 anos, aplicou essa estratégia após meses tentando chamar a atenção de um homem que parecia interessado, mas nunca dava o próximo passo. Ela estava sempre disponível, sempre atenciosa, sempre fazendo mais. Após aprender a técnica do desaparecimento estratégico, ela decidiu fazer uma viagem de 1 semana com amigas, algo que sempre quis, mas nunca tinha priorizado. Durante essa semana, postou fotos naturais se divertindo, aproveitando paisagens incríveis, vivendo momentos significativos. Quando voltou, encontrou várias mensagens dele. Não apenas perguntas sobre a viagem, mas convites, demonstrações de interesse e até uma confissão. Senti sua falta mais do que imaginava. O que meses de disponibilidade constante não conseguiram, 1 semana de ausência estratégica conquistou. É importante ressaltar que essa técnica funciona porque toca em aspectos fundamentais da psicologia masculina. Homens valorizam o que precisam conquistar, valorizam o que não está facilmente disponível, valorizam o que outros também valorizam. Quando você demonstra que sua vida é plena e interessante independentemente dele, você se torna automaticamente mais valiosa aos olhos dele. Mas atenção, essa estratégia só funciona se for autêntica. Não estamos falando de criar uma persona falsa ou de fingir uma vida que você não tem. Estamos falando de realmente priorizar seu bem-estar, seus interesses, suas amizades e sua autonomia. Porque, no final das contas, um relacionamento saudável é formado por 2 pessoas completas que escolhem estar juntas, não por necessidade, mas por desejo. Outra dimensão importante da técnica do desaparecimento estratégico é entender o momento certo de retornar. Você desapareceu, criou o vácuo emocional, despertou o interesse e a curiosidade dele. E agora, como retornar de forma que intensifique ainda mais o desejo? O retorno deve ser tão estratégico quanto o desaparecimento. Quando ele começar a procurar por você, insistentemente, quando demonstrar claramente que sentiu sua falta, é hora de reaparecer, mas não como antes.
Não volte à mesma dinâmica de estar sempre disponível, sempre presente, sempre fazendo mais. O seu retorno deve estabelecer uma nova dinâmica, uma em que você está presente, sim, mas também tem sua própria vida. Uma em que você demonstra interesse nele, mas também em outras áreas da sua vida. Uma em que você está aberta ao relacionamento, mas não desesperada por ele. Lúcia, 38 anos, aplicou essa estratégia e me contou que a parte mais difícil não foi desaparecer, mas sim manter o novo padrão após retornar. Ela estava tão acostumada a priorizar ele acima de tudo que teve que fazer um esforço consciente para manter o equilíbrio. Mas o resultado valeu a pena. Pela primeira vez, ele começou a se esforçar para estar com ela, para merecer sua atenção, para conquistar seu tempo. Um aspecto fascinante da psicologia masculina é como eles respondem ao desafio. Quando você está sempre disponível, sempre presente, sempre fazendo mais, você inconscientemente remove o elemento de desafio da equação. E sem desafio, muitos homens perdem o interesse. Não porque não gostam de você, mas porque a dinâmica não desperta neles o instinto natural de conquista. Ao desaparecer estrategicamente, você reintroduz esse elemento de desafio. De repente, ele precisa se esforçar novamente para ter sua atenção, seu tempo, sua presença. E esse esforço, esse investimento emocional, intensifica os sentimentos dele por você. É como aquele jogo que você adora justamente porque é desafiador. Se fosse fácil demais, você perderia o interesse rapidamente. Relacionamentos funcionam de maneira semelhante para muitos homens. Eles valorizam mais aquilo que precisam conquistar e manter através de esforço contínuo. Claro, isso não significa que você deva criar dificuldades artificiais ou jogos emocionais manipulativos. O que estamos falando aqui é de estabelecer uma dinâmica saudável em que ambos investem no relacionamento, ambos demonstram interesse, ambos fazem esforços para estar juntos. Um ponto crucial que preciso enfatizar: essa estratégia não é sobre manipulação ou jogos emocionais. É sobre autoconhecimento, autoestima e equilíbrio relacional. Quando você aprende a desaparecer estrategicamente, você não está apenas influenciando os sentimentos dele por você, está também fortalecendo sua própria independência emocional. Muitas mulheres ficam tão focadas em conquistar ou manter um homem que se esquecem de si mesmas. Abandonam interesses, negligenciam amizades, abrem mão de sonhos. E, paradoxalmente, essa atitude acaba afastando o homem, pois transmite uma mensagem de carência e dependência emocional. Ao praticar o desaparecimento estratégico, você está reafirmando seu valor, sua autonomia e sua capacidade de ser feliz, independentemente de um relacionamento. E essa postura não apenas atrai o homem por quem você está interessada, mas também fortalece sua própria saúde emocional. Camila, 45 anos, me contou que a maior revelação ao aplicar essa técnica não foi o efeito que teve no homem que ela queria conquistar, embora tenha funcionado perfeitamente, mas o efeito que teve nela mesma. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu priorizar seus próprios interesses, redescobrir paixões antigas, fortalecer amizades que havia negligenciado. Eu me reencontrei, ela disse, e me reencontrar me tornou muito mais atraente não apenas para ele, mas para mim mesma. Agora, vamos abordar algumas situações específicas e como aplicar a técnica do desaparecimento estratégico em cada uma delas. Se vocês estão na fase inicial, se conhecendo, conversando, mas ele parece indeciso ou não dá o próximo passo, o desaparecimento estratégico pode ser especialmente eficaz. Nessa fase, estabeleça primeiro um padrão de comunicação regular, crie conexão, demonstre interesse. Depois, reduza gradualmente sua disponibilidade. Comece a demorar mais para responder mensagens, esteja menos disponível para encontros. Quando ele demonstrar curiosidade sobre sua mudança de comportamento, é sinal de que a estratégia está funcionando. Se estão em um relacionamento, mas você sente que ele a tem como certa, que não se esforça mais, que não demonstra o mesmo interesse de antes, o desaparecimento pode reacender a chama. Nesse caso, converse com ele primeiro.
Explique que sente falta de mais qualidade no tempo juntos, mais conexão, mais envolvimento. Dê a ele a chance de mudar por iniciativa própria. Se nada mudar, então comece a investir mais em você mesma, em suas amizades, em seus interesses. Reduza a quantidade de tempo juntos, mas aumente a qualidade. Ele notará a diferença e, se houver real interesse, responderá positivamente. Se vocês terminaram recentemente e você quer que ele sinta sua falta, o desaparecimento completo é a estratégia mais eficaz. Não ligue, não mande. Mensagem não procure. Invista intensamente em você mesma, em sua cura emocional, em suas amizades, em seus interesses. Mostre através das redes sociais, se vocês ainda estiverem conectados, que sua vida continua, que você está bem, que está crescendo e evoluindo. Se ele tiver real interesse, sentirá sua falta e entrará em contato. Se não entrar, você já estará em um lugar melhor emocionalmente para seguir em frente. Um erro comum que muitas mulheres cometem é confundir desaparecimento estratégico com comportamento passivo-agressivo. Não é sobre sumir sem explicação, para dar o troco ou para fazer ele pagar por algo. Não é sobre criar drama ou tensão desnecessária. É sobre estabelecer limites saudáveis, valorizar seu próprio tempo e espaço e criar uma dinâmica de relacionamento equilibrada. Outro erro é achar que basta sumir por alguns dias para que ele se apaixone perdidamente. A técnica do desaparecimento estratégico não é uma fórmula mágica que transforma desinteresse em amor profundo. É uma ferramenta que pode despertar interesse em alguém que já tem algum tipo de sentimento por você, mas que talvez esteja acomodado ou inseguro quanto a esses sentimentos. A verdade é que, se não houver absolutamente nenhum interesse da parte dele, nenhuma estratégia funcionará. E está tudo bem. Parte da jornada de autoconhecimento e crescimento emocional é aceitar que nem todas as conexões são destinadas a se transformar em relacionamentos profundos. Às vezes, a pessoa mais importante para você investir é em si mesma. E aqui chegamos a um ponto crucial. A técnica do desaparecimento estratégico, quando aplicada corretamente, sempre resulta em crescimento pessoal, independentemente do resultado com o homem em questão. Porque, no processo de desaparecer estrategicamente, você estará fortalecendo sua independência emocional, redescobrindo interesses próprios, fortalecendo amizades, vivendo experiências significativas que não dependem dele. Rafaela, 51 anos, aplicou a técnica com um homem por quem estava interessada há meses. Ela desapareceu estrategicamente, investiu em si mesma, criou uma vida plena e interessante independente dele. E o resultado? Ele não demonstrou o interesse que ela esperava. Inicialmente, ela ficou decepcionada, mas algumas semanas depois me enviou uma mensagem dizendo: "Acabei atraindo outra pessoa, alguém que realmente me valoriza desde o início, que se esforça para estar comigo, que demonstra interesse genuíno. Percebo agora que estava tão fixada em conquistar aquele homem específico que não estava aberta a outras possibilidades. O desaparecimento estratégico me ajudou a me encontrar e, no processo, a encontrar alguém muito mais compatível comigo." Este é o verdadeiro poder da técnica do desaparecimento estratégico. Ela não apenas pode transformar a dinâmica com um homem específico, mas pode transformar completamente a forma como você se relaciona consigo mesma e com os outros. Porque, no final das contas, o relacionamento mais importante que você terá na vida é o relacionamento consigo mesma. Quando você aprende a valorizar seu próprio tempo, espaço e energia, quando aprende a criar uma vida plena independentemente de um relacionamento, você se torna naturalmente mais atraente, não apenas para homens, mas para todo tipo de conexões significativas. A grande revelação por trás da técnica do desaparecimento estratégico é esta: quanto menos você precisar de alguém para ser feliz, mais esse alguém desejará fazer parte da sua felicidade. É um paradoxo fascinante da natureza humana, e especialmente da psicologia masculina. Homens são atraídos por mulheres que têm uma vida própria, interesses próprios, um senso de identidade que não depende deles. Eles respeitam mulheres que estabelecem limites claros, que valorizam seu próprio tempo e espaço,
que não estão dispostas a abrir mão de si mesmas por um relacionamento. E aqui está a grande verdade que muitas mulheres demoram décadas para descobrir. Você não precisa escolher entre ter um relacionamento satisfatório e manter sua autonomia. Na verdade, sua autonomia é o que torna possível um relacionamento verdadeiramente satisfatório. Patrícia, 60 anos, me contou que passou a maior parte de sua vida adulta acreditando que precisava escolher, ou priorizava seus sonhos e interesses, ou priorizava relacionamentos. Foi apenas aos 55 anos, após um divórcio difícil, que ela descobriu a técnica do desaparecimento estratégico e percebeu que havia uma terceira via. Ela podia ser completa em si mesma e justamente por isso atrair um companheiro que a valorizasse em sua totalidade. Hoje, aos 60 anos, ela está em um relacionamento mais satisfatório do que qualquer outro que teve antes. A diferença, ela me disse, é que agora ele me vê como um prêmio a ser conquistado todos os dias, não como uma presença garantida que estará sempre lá, independentemente de como ele me trate. E eu o vejo da mesma forma. Ambos investimos, ambos nos esforçamos, ambos valorizamos nosso tempo juntos, justamente porque também valorizamos nosso tempo separados. Este é o equilíbrio que a técnica do desaparecimento estratégico busca criar. Uma dinâmica em que ambos se valorizam, ambos investem, ambos se esforçam. Uma dinâmica em que estar juntos é uma escolha consciente, não uma necessidade desesperada ou uma acomodação conveniente. E como você começa a implementar essa técnica em sua vida hoje mesmo? Comece pequeno. Identifique uma área da sua vida que você tem negligenciado em função de relacionamentos. Pode ser uma amizade, um hobby, um interesse profissional, uma prática de autocuidado. Comprometa-se a investir tempo e energia nessa área regularmente. Em seguida, observe como essa mudança afeta sua dinâmica com o homem por quem você está interessada. Observe como ele responde ao fato de você estar menos disponível, mais focada em si mesma, mais completa independentemente dele. E lembre-se, o objetivo final não é manipular ou controlar os sentimentos dele. É criar uma dinâmica de relacionamento saudável e equilibrada, baseada em respeito mútuo, interesse genuíno e escolha consciente. Ao dominar a arte de desaparecer estrategicamente, você não apenas influenciará profundamente a forma como ele se sente em relação a você, mas também transformará a forma como você se sente em relação a si mesma. E essa, talvez, seja a maior vitória de todas. Porque, no final das contas, quando você aprende a ser feliz e completa por si mesma, você se torna magnética. E esse magnetismo natural atrairá não apenas o homem por quem você está interessada agora, mas todo tipo de conexões significativas que enriquecerão sua vida. Então, da próxima vez que sentir aquele impulso de estar sempre disponível, de responder imediatamente, de priorizar ele acima de tudo, lembre-se, o verdadeiro poder feminino não está em perseguir, mas em atrair. Não está em convencer, mas em inspirar. Não está em se fazer sempre presente, mas em ser verdadeiramente valorizada quando está presente. Domine a arte de desaparecer estrategicamente e observe como sua vida amorosa se transforma. Observe como ele começará a procurá-la, a valorizar seu tempo juntos, a fazer esforços para merecer sua atenção e seu afeto. Observe como a dinâmica muda de você, perseguindo para ele conquistando. E mais importante, observe como você se transforma no processo, como você se torna mais segura, mais independente, mais completa, como você redescobre partes de si mesma que talvez tenha negligenciado, como você cria uma vida tão rica e plena que um relacionamento se torna uma escolha consciente, não uma necessidade desesperada. Esta é a verdadeira revolução que a técnica do desaparecimento estratégico pode provocar em sua vida. Não é apenas sobre fazer ele sentir sua falta, é sobre você redescobrir seu próprio valor, sua própria completude, sua própria capacidade de ser feliz, independentemente de um relacionamento. E, paradoxalmente, é justamente essa independência emocional que tornará você irresistível aos olhos dele, porque homens
são naturalmente atraídos por mulheres que não precisam deles para serem felizes, mas que escolhem compartilhar sua felicidade com eles. Então, da próxima vez que estiver tentada a mandar mensagem imediatamente, a estar sempre disponível, a fazer tudo por ele, lembre-se do poder do desaparecimento estratégico. Dê um passo atrás. Invista em você mesma. Crie sua própria felicidade. E observe como ele começará a dar passos em sua direção, atraído pela mulher magnética e completa que você se tornou. Afinal, o maior poder feminino não está em perseguir, mas em atrair. Não está em convencer, mas em inspirar. Não está em mendigar atenção, mas em ser tão valiosa que a sua atenção se torna um prêmio a ser conquistado. Domine essa arte e transforme não apenas seus relacionamentos, mas toda a sua vida. Porque uma mulher que sabe o seu valor e que não tem medo de estabelecer limites saudáveis é uma força da natureza. É uma mulher que não apenas atrai o homem que deseja, mas que atrai todo tipo de abundância e bênçãos para a sua vida. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre como usar a psicologia do desejo masculino a seu favor, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Compartilhe esse vídeo com amigas que possam se beneficiar dessas estratégias e deixe nos comentários sua experiência com a técnica do desaparecimento estratégico. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, vou revelar como identificar se um homem está realmente interessado em você ou apenas passando o tempo. Clique no card, assista até o final e descubra os sinais que nunca mentem. Sua vida amorosa merece essa transformação.